Olá, muito bom dia, Bertioga. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos à programação da TV Cultura Litoral em mais uma edição do nosso Bom Dia. A última terça-feira foi um dia para lá de especial em Bertioga. 19 de maio é o aniversário da cidade caçula, aqui da Baixada Santista, e o município completou 35 anos de emancipação político-administrativa. Entre as comemorações do município, além das várias vastas por lá, o calendário estava o tradicional desfile cívico-militar. O repórter Matheus Alves acompanhou tudo. Em clima de festa, a cidade de Bertioga celebra nesta terça-feira seus 35 anos de emancipação político-administrativa com uma programação especial marcada por tradição, inclusão e participação popular. A celebração começou cedo, às 8 horas da manhã, líderes políticos e moradores se reuniram na Praça dos Emancipadores para realizar o hasteamento das bandeiras, símbolo de civismo e patriotismo. 35 anos a gente tem que celebrar, sim. Bertioga hoje é uma cidade em destaque na região da Baixada, em todo o litoral paulista, no estado de São Paulo. Está indo bem na infraestrutura urbana, indo bem na educação, investimentos em saúde. Então, mostra que Bertioga tem muito futuro pela frente, muitos desafios. Então, parabéns, 35 anos aí de uma cidade linda e maravilhosa. A cerimônia contou também com a presença de parlamentares que têm grande papel no desenvolvimento da cidade. O terceiro setor, eu ajudo bastante aqui as instituições, a saúde, infraestrutura. Eu estou sempre à disposição dessa cidade, é uma forma de retribuir tudo que eu conquistei na minha carreira como jornalista, das vindas aqui, de tantos amigos que eu fiz. O ponto alto das comemorações foi o tradicional desfile cívico-militar, que aconteceu a partir das 9 horas da manhã na Avenida Tomé de Souza. O evento reuniu escolas, entidades, instituições e corporações militares em uma grande mobilização que coloriu a orla da praia. Com o tema Bertioga 35 anos, inclusão em cada coração, o desfile deste ano tocou no tema de diversidade e destacou a importância também da acessibilidade. Ao todo, 34 entidades participaram da programação, sendo 24 escolas e 13 órgãos e departamentos das secretarias municipais. As apresentações também trouxeram reflexões sobre deficiências físicas e motoras, deficiências ocultas e a convivência respeitosa. A Ilma é mãe de uma criança atípica e resolveu levantar a bandeira da inclusão no desfile e apresentar seu projeto social que une educação com conscientização. Essa daqui ela é a Bia. Eu e ela fazemos um teatro nas escolas que fala sobre a inclusão e a gente faz em forma de teatro mesmo, passando para as crianças como é que a gente pode fazer para incluir as crianças que têm dificuldades, E assim, eu estou começando já faz um tempo e está sendo muito bom para poder promover isso nas escolas. O Marcelo também é outro morador que leva a saúde tanto física quanto mental a sério. Por isso, iniciou o projeto Movimento pela Vida. Já que a gente está falando hoje de inclusão, trazer esse idoso que anteriormente estava dentro de casa e não se sentia pertencente a nenhum lugar, hoje ele se reconhece, ele se sente parte deste lugar e faz parte, se integrando nesse movimento com toda a sociedade, com toda a comunidade local, fazendo parte de um grupo num todo. Aos 35 anos, Bertioga reafirma sua identidade com um desfile que vai além da tradição, um espetáculo de cidadania, diversidade e respeito. Uma celebração que mostra que o futuro da cidade segue sendo construído com inclusão em cada passo e em cada coração. Uma comemoração para lá de especial, Eu vou comemorar junto também com a cidade de Bertioga, já que hoje também é o meu aniversário, então tô aí comemorando junto com a cidade caçula aqui da nossa região, que tem muitas histórias, É uma cidade que vive com muito orgulho e quem diz são os próprios moradores que têm orgulho de ser bertioguense. Dona Alba mora em Bertioga há 48 anos. Nasceu em Minas Gerais e tem um comércio de alimentação no centro da cidade há 30 anos. Segundo ela, fica mais no trabalho do que na própria residência. Então, para mim, Bertioga foi um ponto
que eu me encontrei, vim à procura de trabalho e isso eu encontrei, multipliquei tudo na minha vida, né? Construí, comprei casa, comprei terreno e graças a Deus eu estou muito feliz aqui em Bertioga. Falo para todo mundo aqui que eu gosto mais daqui mais do que onde eu nasci. 35 anos de pura história. Só quem reside na cidade sabe traduzir as belezas litorâneas. O município surgiu na história do Brasil como um dos primeiros pontos geográficos com povoamento em 1531. Bertioga é classificada entre as 15 cidades paulistas como instância turística pelo estado de São Paulo. Esse título destaca a região por seus atrativos naturais, históricos e culturais. Cidade em destaque, não só na nossa região da Baixada Santista, mas de todo o litoral paulista, uma cidade valorizada, uma cidade que tem hoje uma infraestrutura que vem se valorizando, vem recebendo investimentos, vem recebendo investidores, então valeu muito a pena. Eu acredito que Bertioga tem um futuro promissor de oportunidades. É uma cidade que me acolheu muito bem, né? Foram mais de 25 anos morando em São Paulo, então assim, cidade calma, tranquila, né? Povo trabalhador. Aqui a qualidade de vida melhorou muito, né? E tem várias oportunidades. Moro aqui há 21 anos, eu escolhi Bertioga porque eu achei um lugar bacana, um lugar bom para morar, né? Facilita de trabalho, né? A cidade de Bertioga se destaca como principal destino entre os pescadores. A região se destaca pela abundância em variedades em diversas espécies de peixes, principalmente aqui no canal de Bertioga, onde acontece a atividade de pesca. O pescador dia a dia no sol é aquele pescador que ele depende da pesca para trazer o seu sustento para a família, né? E para a economia de Bertioga também, que tudo que é pescado aqui é descarregado aqui em Bertioga. E nós temos os pescadores de hobby, que é aqueles pescadores de pesca amador, né, que são esses barcos de frete que tiram a carteira de pescador também, mas não para estar vivendo da pesca, mas sim para estar se divertindo também do momento da pesca, que é muito bom, né? É a casa de Deus, é como eu sempre digo, o mar é onde a gente tira todos os nossos problemas da vida, nossos estresses, é onde a gente chora, onde a gente dá risada, a gente fica feliz. Eu mesmo vivo desse mar e eu tô com saudade dele depois que eu virei presidente, faz tempo que eu não vou. Que venham mais anos de histórias, vivências e experiências no paraíso chamado de Bertioga, cidade de gente feliz. Bertioga para mim eu acho que foi tudo. Bertioga foi um município que eu cheguei aqui através dos meus avós, 60 anos de Bertioga, construí a minha vida em Bertioga, tudo que eu tenho hoje é em Bertioga construído, então tudo que eu tenho hoje é pela pesca. Eu só tenho a agradecer a Bertioga, esse marzão e nosso Papai do Céu lá de cima. E a linda Bertioga, aniversariante da semana, apesar de jovem, tem uma história de séculos. Bertioga tem uma história que se confunde com os primeiros passos da colonização no litoral paulista e tem papel fundamental no desenvolvimento da Baixada Santista. Localizada entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico, a cidade esse ano completa 35 anos de emancipação político-administrativa e já foi cenário de importantes episódios históricos desde o século XVI. Então, Bertioga se destacou nesse processo de defesa das vilas de Santos e São Vicente contra a invasão, em princípio, de indígenas e mais para frente de piratas e corsários que assediaram a região. Então há histórias, né, registradas, né? Então nós temos documentos históricos que mostram também
o assédio desses piratas e corsários, ingleses, holandeses e franceses. Um dos principais marcos é o Forte São João, considerada a fortificação mais antiga do Brasil, construído para defender o território de invasões estrangeiras e proteger a Vila de Santos. Hoje, o local e as suas redondezas, como o canal, são os principais pontos turísticos e recebem milhares de visitantes mensais, tanto dos próprios moradores, que consideram o espaço como um local para refletir e relaxar, quanto pelos turistas, que vêm descobrir um pouco mais da história não só de Bertioga ou Guarujá, mas também do Brasil. A cidade chama a atenção pelo crescimento urbano e turismo. Ela se tornou um dos destinos mais importantes do litoral paulista e suas praias, área de Mata Atlântica preservada e infraestrutura turística contribuem diretamente para a economia da região. Mauro Orlandini possui uma forte conexão com o município. Ele foi o primeiro prefeito da cidade, eleito em 1992 e fica na frente da prefeitura entre os anos de 93 e 96. Foi uma experiência muito importante. Depois teve a eleição, emancipação, eleição, e eu fui o primeiro prefeito eleito, né? E é claro que a experiência que a gente teve como administrador regional, de conhecimento da realidade, das necessidades de Bertioga, contribuiu muito para que a gente pudesse implantar, né, então, o nosso município novo, né? Era uma cidade que estava nascendo. Foi muito importante aquele momento, muito carinho, muita dedicação, muito envolvimento, né, das pessoas. Eu acho que foi um momento marcante para a minha vida. Acompanhando de perto o desenvolvimento de Bertioga, antes mesmo dela se tornar cidade, está o atual secretário municipal de Obras e Habitação. Luiz Carlos Rachid já foi nomeado administrador regional em 1980, quando Bertioga ainda era um distrito de Santos. A construção passa pelo processo democrático e foi colocado de forma ordeira, de forma construtiva, mostra que será construída aqui uma grande cidade. Mas foi durante as eleições de 96 que Rachid se tornou prefeito e pôde contribuir para o crescimento da cidade. A partir daí a Bertioga cresceu cada vez mais, se transformou num município maravilhoso, teve a emancipação, fui o segundo prefeito da cidade, o fato que me orgulha. Isso foi um período de formação, mas eu fiquei muito feliz de ter participado, de colaborar com o município nessa formação do que foi a Bertioga. Atualmente, Bertioga representa um equilíbrio entre história, natureza e desenvolvimento, consolidando-se como peça-chave na integração econômica e cultural da região, além de ser porta de entrada para o turismo e a valorização do patrimônio histórico do litoral paulista. Depois do intervalo, um bate-papo para lá de especial com Flávia Novaes, chefe do setor de ações e serviços da pessoa com deficiência. Uma conversa extremamente importante e necessária que você confere aqui junto com a gente. Depois do intervalo, não sai daí. Até já! Estamos de volta com o seu Bom Dia Bertioga para falar de um assunto necessário. A importância do trabalho promovido pelo Ser do Bem na vida de crianças e adolescentes no município bertioguense. Para falar mais sobre esse assunto, com um bate-papo especial, eu recebo aqui na nossa bancada a Flávia Novaes. Ela é chefe do setor de ações e serviços da pessoa com deficiência. Flávia, obrigado pela sua participação. Já estou vendo que você está com uma camisa especial. Seja bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse serviço tão importante na cidade de Bertioga, que estamos comemorando aí esse ano 35 anos, né? E falar um pouquinho sobre como que a gente faz, como que esse trabalho é desenvolvido. Queria que você já começasse contando para a gente, então, qual a missão, o intuito principal da instituição? Bom, o Ser do Bem, então a sigla SER, é Serviço de Estimulação e Reintegração, né? O objetivo é a gente fazer um trabalho de prevenção, habilitação e reabilitação a crianças e adolescentes com deficiências motoras e físicas, né? Então, casos de paralisia cerebral,
e outras deficiências voltadas para a questão motora, as crianças e adolescentes com transtornos voltados aí ao neurodesenvolvimento, e aí é uma gama de transtornos, entre eles o transtorno do espectro autista, o transtorno do desenvolvimento intelectual, que é a deficiência intelectual, o transtorno, né, de hiperatividade e atenção, o TDAH. Então, assim, é um leque de transtornos voltados aí ao neurodesenvolvimento, em que são trabalhados aí com essas crianças, né, dentro desse critério. Também trabalhamos com crianças com síndrome de Down, e outras deficiências voltadas aí à questão cognitiva. Quantas crianças estão sendo atendidas atualmente? Nós fizemos um levantamento, então de janeiro de 2026 a abril de 2026, passaram pelo Ser do Bem 721 crianças, entre terapias e consultas com o neuropediatra, né? Que além das terapias, nós temos também o neuropediatra, que faz todo o acompanhamento dessas crianças e adolescentes. E como é que funciona o trabalho realizado por vocês, né? O pessoal chega até vocês por meio de inscrição? Como é que é feito esse meio de campo? Sim, é muito importante essa pergunta, né? Porque o Ser do Bem, ele é um serviço da saúde, né? Da Secretaria de Saúde, então todo o acesso ao serviço é via o sistema de saúde. E aí, para chegar à criança, ela precisa, primeiramente, passar pela atenção básica, ou seja, passar pela estratégia da família, fazer um acompanhamento dessa criança, né, no nosso antigo postinho, né, mais popular falando. Então, a criança ela é referenciada no seu território, em que o pediatra ou o médico da família faz uma primeira avaliação, né, identificando ali que aquela criança possa ter ou não uma possível deficiência, ele faz o encaminhamento para o Ser do Bem. Então, esse encaminhamento, ele passa por todo o sistema de saúde, pela regulação, para chegar no Ser do Bem. Que aí sim, essa criança começa, né, ela entra ali na lista para os atendimentos, desde de avaliação com o neuropediatra, se é um caso muito urgente, ou avaliação com a equipe multiprofissional, que é uma avaliação mais biopsicossocial, vamos dizer assim, da criança, para entender a complexidade da criança. Às vezes, a criança apresenta algum dos sintomas, vamos colocar ali, principalmente do TEA, né, do autismo. Apresenta um sintoma, a criança anda na ponta do pé, mas não necessariamente essa criança é autista. Então, a importância de ter uma equipe também multiprofissional fazendo essa avaliação para verificar, não, de repente foi ali o momento da criança de que ela começou a andar na ponta do pé e passou, né? Então, isso tudo, eu acho que contribui também com uma avaliação mais humanizada, mais detalhada, mais voltada ali para o todo, né? Então, por isso que é biopsicossocial, que é o todo da criança que vai ser avaliado, desde o contexto da criança e o contexto familiar. Você falou agora sobre a equipe, você precisou bastante sobre isso. Como é que funciona, então, a preparação de vocês, né, o trabalho para que se chegue até o atendimento para essas crianças e adolescentes? Então, a equipe nossa, no Ser do Bem, nós temos uma equipe multiprofissional, né, multidisciplinar, então nós temos fisioterapeutas, psicopedagogo, psicólogo, não posso esquecer de ninguém, nutricionista, assistentes sociais, nós temos um professor de educação física, então é uma equipe muito completa, terapeuta ocupacional, uma equipe muito completa, né, em que ali, dependendo da necessidade da criança, a criança é direcionada para aquele tipo de terapia. E aí vai sendo trabalhado toda a questão do desenvolvimento da criança, até ela alcançar aí o seu desenvolvimento, independência, autonomia, que esse é o grande objetivo. É justamente isso que eu ia perguntar agora, né? Como que a atividade oferecida por vocês, os atendimentos, contribui para essa evolução de cada criança, cada adolescente? Eu sei que, e imagino também que cada paciente, cada caso tenha um detalhe específico a ser trabalhado, a ser desenvolvido. Como é que funciona, então, esse todo? Isso, lembrando, né, que a criança, ela tem as fases do desenvolvimento. Então, tudo isso também é respeitado, né?
Toda a questão da fase do desenvolvimento da criança é feito em conjunto com essa equipe multidisciplinar, em que a criança vai sendo observado todo o processo de evolução dessa criança, né? Desde o processo de evolução no sentido de que essa criança, ela alcançou ali um nível de independência, de autonomia. Então, vamos dizer assim, um exemplo, né, que eu gosto de dar, é amarrar o cardaço. Né? Às vezes, para uma criança com deficiência, isso é uma grande dificuldade. Então, é trabalhado toda a parte motora, trabalhado toda a parte psicológica para ela não ficar nervosa, se ela não conseguir amarrar o cadastro. Tudo é feito dentro do Ser do Bem com a equipe. Porém, é muito importante a participação da família. E aí a família ela é essencial nesse trabalho. Porque quem vai dar continuidade a esse aprendizado é a família em casa. Justamente essa é a minha próxima pergunta, né? Qual é a importância do envolvimento familiar, não só junto com vocês no Ser do Bem, mas também fora da instituição, dentro de casa? Como que essa família forma um belo aparato para a criança e para o adolescente? A família é a base de tudo, né? É a família que leva, é a família que corre atrás. Que está em contato diariamente. É a família que conhece, né, essa criança, esse adolescente no dia a dia. Então a família ela é essencial nesse trabalho. Desde a família poder passar para os profissionais tudo o que aconteceu durante essa semana, de repente, né, se teve alguma evolução, se não teve, ou ao contrário, a criança teve algum episódio de crise ou alguma situação, né, que aconteceu dentro de casa. Esse trabalho em conjunto com a família ele é essencial para que tanto os terapeutas eles possam medir ali o que está sendo trabalhado, quanto a contribuição também em casa do que é trabalhado dentro do Ser do Bem. Flávia, a inclusão social ela ainda é um desafio na cidade de Bertioga? Como é que você enxerga? A inclusão social é um desafio acho que para o mundo, assim, né? A gente ainda tem muitas barreiras, né? Infelizmente, a gente encontra ainda muitas barreiras sobre a inclusão, principalmente o desconhecimento do que é a pessoa com deficiência, né? Muitas vezes eu falo que a pessoa com deficiência, ela quer o mundo, mas muitas vezes o mundo não quer ela. E é isso que ainda impede a inclusão de ser efetivamente feita nos espaços, né? Essa dificuldade de entender, esse medo de lidar com a pessoa com deficiência, né? A criança, o adolescente, o jovem, o idoso. Acho que o que eles mais querem é estar fazendo parte, né, dessa sociedade, né? E aí, muitas vezes, eles são impedidos, porque tem um jeito diferente, porque não sabe lidar com algumas situações. Ok, né? Todos nós temos dificuldades. Eu acho aí onde que vem o limite da deficiência ou não. Como que a gente vai lidar com aquelas dificuldades dessas pessoas? No cenário atual, você falou muito bem da sociedade que não só Bertioga, mas de uma maneira geral. Quais são as principais dificuldades enfrentadas atualmente pelas famílias de uma criança ou adolescente com deficiência? Olha, principalmente essa compreensão, essa empatia, né? A família é o que eu falei, a família é a base de toda ali a presença da criança em qualquer tipo de situação, desde escola a terapias, né, na questão da saúde, e muito se falta empatia com essas mães, que têm aí essas mães, essas mulheres, essas famílias que não pensavam em ter um filho com deficiência, né? Acho que quando eu sou mãe também, então quando a gente tem um filho, a gente não pensa que o filho vai ter uma deficiência. E quando vem o filho com deficiência, a luta por esses acessos de saúde, de educação, de garantir com que eles possam ter uma melhor qualidade de vida e possam crescer com mais independência para o mundo. Qual que é a importância do acolhimento para essas famílias, para essas crianças, para esses adolescentes? O acolhimento é essencial, né? Eu acho que se a gente não acolher, é o que eu falei, se a gente não ter essa empatia, não acolher essas crianças, não acolher essas famílias, não entender que muitas vezes, e eu já ouvi isso, que as famílias às vezes chegam brigando, gritando, mas é porque elas estão pedindo socorro, a gente não consegue entender e poder proporcionar ali o acesso aos direitos,
proporcionar ali o acesso ao que realmente elas possam acessar de direito, principalmente de direitos, né, para suas crianças e para elas também, para as famílias também. Flávia, muito obrigado. Para quem, só antes da gente encerrar, né, para quem queira conhecer o trabalho de vocês, tem algum site, rede social que possa acompanhar, então, o excelente trabalho que vocês realizam em Bertioga? Então, aí pode acessar o site da Prefeitura, né, www.bertioga.sp.gov.br, buscar lá Ser do Bem, tem todo o detalhamento do nosso trabalho enquanto Prefeitura, e quem quiser também fazer uma visita, nós estamos no bairro Vista Linda, na rua Alzemiro Balho, sem número, mas se chegar lá na Vista Linda e falar onde fica o Ser do Bem, todo mundo sabe. Tá certo, obrigado. Tudo de bom, sucesso para você, viu? Obrigada, agradeço o convite. É isso, eu conversei com Flávia Novaes, chefe do setor de ações e serviços da pessoa com deficiência de Bertioga. Nosso programa de hoje fica por aqui, obrigado pela sua companhia. Continue com a gente pelas redes sociais. Jornalismo TV Cultura Litoral no Instagram, portal costanorte.com.br para mais informações. E logo mais, na hora do almoço, tem Jornal Litoral. Um excelente dia para você. Tchau!